Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. Amém ou não? Amém ou não? Eu tenho uma palavra e creio, Deus quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Então eu convido você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 26. Ouçam com atenção a palavra de hoje, porque eu creio que a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo na noite desse dia é algo que pode definir o restante do teu ano. É algo que pode definir, pode ser um divisor de água na tua vida e na existência da tua família. Amém, meu irmão? Então vamos orar. Antes de lermos o texto, vamos orar. Querido Deus e Pai, fala ao nosso coração. Deixa a tua Bíblia aberta aí, presta atenção aqui no nome de Jesus. Gente, no início desse ano, eu tenho ministrado nesse lugar algumas palavras. Palavras estas que têm sido um convite para que nós venhamos nos perceber e nos entender como discípulos do Senhor, como casa de Deus. A ilustração que mais eu tenho proposto nesse lugar é que nós somos alguém, ou uma família, ou um crente em construção. Estamos sendo construídos por obra divina do Espírito Santo. Estamos sendo construídos por obra e trabalho dos líderes, dos pregadores, dos professores de escola bíblica dessa igreja. E esse crente construído foi proposto por Cristo que esta construção seria como uma casa. A construção desse discípulo, a construção deste homem, desta mulher, na presença de Deus, seria como uma casa que de maneira tão custosa é construída. E a gente entende então que essa construção ela vai ser feita quando nós somos afetados neste lugar. Quando eu e você somos de fato tocados, afetados, transformados, neste lugar, essa construção se dá, essa construção começa a fluir, essa construção começa a acontecer. Eu proponho também nesse lugar, como defendi pregando alguns meses atrás, que toda a construção de um discípulo é algo absolutamente difícil e complexo. Construir é difícil, gente. Hoje, com todo o conhecimento que se tem, construir é algo muito difícil. Agora imagine, na época de Cristo, o que era construir uma casa, o que era construir uma torre, como eu preguei há um mês atrás. O que é uma torre? Uma casa em cima de uma casa, em cima de uma casa, em cima de uma casa. Se já é difícil, meus irmãos, construir um andar, agora imagine 2, 3, 4. Construir é difícil. E o que eu quero propor nessa noite é que Deus, mesmo sabendo, porque é sabedor de todas as coisas, quão difícil é construir esta torre, Deus, Ele insiste com a minha e com a tua vida. Sabe por que você está aqui ainda? Alguns vão se perguntar, mas pastor, Deus não investe mais em mim, eu não presto, eu não valho nada, pastor. Se o Senhor me conhecesse, o Senhor saberia que Deus não pode querer investir em mim, porque eu não presto, meu irmão. Se você um dia já fez uma oração, ou se entendeu desse jeito, muito provavelmente você está muito mais perto de se tornar um discípulo do que os que pensam o contrário, que acham, eu sou bom demais. Porque quem é bom demais acha que não precisa de igreja. Quem é bom demais acha que não precisa de Cristo. Quem é bom demais acha que não precisa nem ler muito a Bíblia. Eu tinha um amigo, e eu posso falar dele, né? Porque ele
já partiu e ele dizia assim: não, Simval, porque afinal, como está escrito na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Aí depois de tanto ele me falar isso, um dia eu peguei na mão dele assim, eu falei: rapaz, isso não está escrito na Bíblia não, cara. Isso é ditado aí que o pessoal fala, esse negócio de faça por onde que eu te ajudarei. E tem um monte de crente, um monte de homem, um monte de mulher que acha que a vida vai se bastar com os nossos ditados, com as nossas sabedorias, com as coisas que a gente vai aprendendo aqui ou acolá. Não basta. O conhecimento que teu pai te deu, que tua mãe te deu, vai valer para muita coisa nessa vida, mas não é o suficiente para salvar a tua alma, não é o suficiente para te levar para o céu. Só o que nos leva para o céu, só o que constrói um discípulo na minha e na tua vida é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. E aí eu quero te falar uma coisa aqui importante, presta atenção. Lendo essa semana, eu me deparei com um estudo social que dizia que tudo aquilo que a gente escuta, preste atenção, tudo aquilo que a gente escuta, a gente esquece. Tudo. Por isso que alguns, quando estão estudando, ou fazendo um curso, precisam anotar, precisam de técnicas mentais, existem diversas delas, para memorizar, para além do natural, porque o ser humano médio, tudo que escuta, esquece. Então, como eu e você podemos ser casa de Deus, edificada pelo Senhor, se eu e você, o único sentido que usamos para crescer é a escuta? Isso não é suficiente. A mesma pesquisa fala que tudo aquilo que a gente aprende porque viu, usando a visão, o outro sentido, a visão, a gente não aprende, a gente imita. E aí o brasileiro é craque nisso. O ser humano pós-moderno é craque nisso, em imitar. Por isso os grandes homens, as grandes mulheres, os famosos, os jogadores, ganham tanto dinheiro nas redes sociais, porque nós não gostamos de gastar tempo para aprender. É muito mais fácil ver e copiar e imitar. Então eu aprendo também com isso, que não basta só escutar, não basta só ver, não basta só escutar um crente falar, não basta só ver um crente viver, um crente andar, porque no máximo que a gente vai conseguir vendo um crente viver é imitá-lo. E quem imita não vive uma experiência plena e real. Quem imita só imita. Na hora que você for provado, a imitação não vai te bastar. Porque quem imita não aprende. A mesma pesquisa que fala isso diz então que a única experiência humana de fato eficaz para um aprendizado é quando a gente aprende ao fazer. Quando a gente faz, quando a gente executa, quando a gente gasta da nossa vida, quando a gente mergulha de corpo e alma, quando a gente não usa apenas a escuta, apenas o sentido da visão, quando a gente usa tudo que existe em nós, essa é a hora que o discípulo começa a ser formado. Que a gente começa a existir como crentes. Quando a gente começa a fazer, só quem faz está no caminho da aprendizagem. E eu quero propor então, nessa noite, que existem 3 homens da Bíblia
que cavaram alguma coisa, que trabalharam. A minha proposta hoje aqui é a gente fazer uma ilustração com a ideia de cavar, de cavar um buraco, de cavar, de chegar na terra e de buscar ali na terra, fazer um furo ali na terra e cavar. Eu trouxe para vocês 3 versículos que falam de 3 homens diferentes que cavaram. O primeiro está em Provérbios 26, versículo de número 27. Você já abriu a tua Bíblia no início. Diz assim, quem abre, apenas a parte A do versículo a gente vai ler. Diz assim a Sagrada Escritura. Provérbios capítulo 26, versículo de número 27. Diz assim, quem abre uma cova acaba... o quê? Caindo nela. Só até aí. Quem abre uma cova acaba caindo nela. Eu quero propor então, dentro desse meu tema nessa noite, que o primeiro homem é o homem que aprendeu a fazer, que foi para além do que viu, ele parou de imitar, que foi para além do que escutou, ele parou de só ser um ouvinte, ele resolveu fazer, mas quando ele resolveu fazer, ele cavou uma cova. E quem sabe você está aqui hoje, e você é um desses, como eu já fui, que já cavei covas para mim. Eu já relatei aqui, quarta, eu costumo dizer isso de vez em quando, no nosso culto de oração. Mais de 2/3 dos meus amigos, hoje moram ou no cemitério da Jaqueira, ou nesse cemitério aqui, ou em algum outro cemitério, ou então um deles, por exemplo, desapareceu e não acharam o corpo dele até hoje. Porque a vida é isso. A gente faz. Quem não faz para a glória de Deus, faz para a sua glória. E quem faz para a sua glória, está cavando covas. E a Sagrada Escritura, na sabedoria dos antigos israelitas, deixa evidente aqui para nós: quem cava covas, acaba caindo nela. Ei, meu irmão, quem sabe você está aqui hoje, e você já cavou covas, já caiu nessas covas. Quem sabe você hoje já é um ser humano, uma mulher, um homem, que já vive os resultados de trabalhos malignos da tua vida, de coisas terríveis que você fez, de investimentos ruins, de amizades ruins, de relacionamentos abusivos, de coisas malignas na tua vida, e hoje as consequências do que você vive é uma cova que você cavou para você. O diabo, inclusive, ele se nutre desse tipo de ser humano. O ser humano que cava covas, o ser humano que trabalha para a sua própria destruição. O ser humano que cava covas é um ser humano que ajuda o inimigo, que ajuda o diabo. O diabo, irmãos, ele quer destruir a nossa vida. O diabo quer destruir a minha e a sua família. Mas quem cava covas, quem gasta a sua energia, a sua vida cavando covas, está ajudando ele. Inclusive alguns, ele deve dizer assim: esse daí nem me dá muito trabalho, porque ele é um braço meu, ele me ajuda, ele está cavando uma cova, e eu ainda vou enterrar ele. Ei, meu irmão, minha irmã, se o diabo já te usou para cavar covas, para ceifar a tua vida, acabar com a tua vida, nesta noite, Deus te trouxe nesse lugar, para te lembrar que Deus tem um propósito diferente para a tua vida. Chega, acabou com esse negócio de cavar para a morte. Chega de gastar a tua energia para acabar com a tua vida. Deus quer que você gaste a tua saúde, a tua vida, a tua energia para resultar em honra, louvor e glória ao nome dEle na face dessa terra. Eu quero ler um segundo versículo com vocês. Vamos lá para Mateus capítulo 25, lá para o Novo Testamento. Nós vamos ver
uma outra cova que foi aberta, um outro buraco que foi feito na terra, um outro movimento humano que foi feito, mas com um propósito diferente. O primeiro cavou uma cova para a sua morte, mas o segundo está relatado aqui em Mateus, capítulo de número 25. Diz assim a Sagrada Escritura, 25, verso 18. Escute com atenção o versículo que eu lerei. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez o que ele fez? Um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha para cá. Eu acabei de ler um pequeno trecho de uma parábola conhecida como a parábola das moedas ou a parábola dos talentos, onde o nosso Senhor, ele propôs que o reino dos céus é semelhante a um senhor que veio e confiou 10 moedas para um homem, 5 moedas para outro homem e 1 moeda para o outro. Um pocão para um, médio para o outro e bem pouquinho para um outro. Muitos são os ensinos que se extraem dessa parábola, mas um ensino inevitável é que um deles recebeu um valor e a ação que ele resolveu ter para com aquele valor foi a mesma ação do coveiro. Ele resolveu fazer o quê? Enterrar. Enterrar, meu irmão. Meu irmão, nesta semana, onde nós estamos convocando a igreja para cada um de nós sermos evangelistas na casa do Senhor, eu quero te dizer, eu quero te convocar, eu quero te chamar para lembrar que Deus constituiu coisas lindas e maravilhosas a partir de cada uma das nossas vidas. Cada um de vocês, o Senhor chegou e confiou talentos. Existem coisas que o pastor Valmir faz, pensa, age, escreve, que eu jamais farei na minha vida. Talentos que Deus confiou só a ele. Existem coisas que meu amigo flamenguista Dudu, cearense não alagoano, lembrei hoje, faz e pode fazer por Deus, para Deus, que só ele pode fazer. Deus precisa dele? Não, Deus precisa de ninguém. Deus escolheu contar com ele. Contigo, minha irmã, contigo, meu irmão, com você que me visita. Você não, pastor, eu não, pastor, não é possível. É com o senhor está falando com aquele moço ali, da blusa cor de abóbora, da blusa branca, aquela moça simpática do vestido azul. Aí, Maria. É com ele só, pastor, que você está falando, porque não é possível que Deus resolveu contar comigo. Meu irmão, deixa eu te dar essa notícia. É isso, Deus resolveu contar com você. Ele podia ter confiado e dado esse talento para A, para B, para C, não, mas ele pegou aquela moedinha e deu na tua mão um valor. Essa parábola fala disso, sobre aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele confia a nós e só a nós, daquelas frases que jamais serão ditas se a gente resolver enterrar a nossa vida na presença do Senhor, daquelas frases, daquelas pregações que jamais serão pregadas se você, homem, mulher, jovem, resolver enterrar a moedinha que o Senhor colocou na tua mão.
Ei, meu irmão, ei, minha irmã, 2023 é ano de desenterrar, é ano de trabalhar, é ano de somar, é ano de multiplicar, é ano não de enterrar. Mas eu acabei de ler sobre um homem que cavou uma cova para morrer, e um outro homem que cavou uma cova para enterrar o que Deus deu. Que nesta noite você levante dessa cadeira determinado a multiplicar o dom que Deus te deu. Pastor, mas que dom que é isso que você está falando? Pastor, a única coisa que eu sei fazer é bolo, é doce. Ah, meu irmão, você não sabe o talento que você tem. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é um empadão com um creme cheese lá no meio. Eita, Jeová, traz um pedaço para mim. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é ir na padaria comprar pão. Vai na padaria comprar pão e seja usado pelo Senhor, porque é vivendo a tua vida na tua simplicidade que Ele vai te usar para salvar vidas, para curar pessoas, para transformar pessoas no teu dia a dia. Fazendo unha, cortando cabelo, estudando, pegando ônibus, pegando trem, Deus vai te usar, mas para de se assemelhar ao homem que enterrava talentos. E eu termino essa palavra com um terceiro homem. Um texto que preguei há 1 mês e meio atrás aqui nesse lugar, e Deus encheu o meu coração nas minhas orações essa semana para eu voltar nesse texto. Então eu comecei dizendo de um homem que cava para a morte, de um homem que cava para enterrar talentos, e eu quero terminar refalando, citando novamente o homem que cava, mas cava para a glória de Deus. O terceiro texto eu quero ler com vocês. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 6, logo aí na frente. Mateus, Marcos, Lucas 6. Nós vamos ler um relato lindíssimo, um relato importante, um relato vital, um relato fundamental. Lucas capítulo 6. A partir do versículo de número 47, diz assim, 6:47. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, faz. Ele vai para além de ouvir, ele vai para além de imitar, ele faz. Ele é um crente que faz. Caramba, quase virou aquele jargão daquele negócio do que faz. 48 diz assim: esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, o que ele fez, gente? Ah, não é possível, gente. Foi isso que ele fez? Um homem que ao construir uma casa, antes de construir a casa, irmãos, ao construir, ele cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E eu explicava isso aqui, Marcinho, há uns meses atrás, que a gente lê às vezes a Bíblia errado, porque esse é um texto sinótico. O que é isso, pastor? São textos, irmãos, parecidos, semelhantes, que contam histórias parecidas, as mesmas histórias com um detalhe ou outro. Então a melhor maneira de ler esse texto é ler os textos nos 3 evangelhos primeiros: Marcos, Mateus e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, a mesma história. O problema é que em Mateus e Marcos, pastor Valmir, esse texto fala da casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Só Lucas dá o detalhe que faz a grande diferença na aprendizagem. Lucas fala que a primeira casa foi construída na areia e a segunda casa na areia também.
Toda vez que eu faço isso, o pessoal fala areia e o pessoal fala rocha. Areia um e areia a outra casa também. A diferença, irmãos, é que um foi edificada na areia e caiu, porque foi feito de forma rasa. O outro fez o que o primeiro homem que eu relatei aqui fez, cavou. O que o segundo homem que eu relatei aqui fez, cavou. Só que o primeiro homem cavou para a sua morte. O segundo homem cavou para o enterro daquilo que Deus confiou a ele. Mas o terceiro cavou e a sua casa não ruiu. Ei, discípulo do Senhor, ei, servo do Senhor, eu não sei você, mas eu quero construir uma casa, um simval que não vai ruir. Eu não sei você, mas eu quero construir uma família que não vai se esfarelar, que vai resistir, que vai resistir às provas, que vai resistir ao tempo, que vai resistir aos ventos, que vai resistir às tempestades. A proposta de Cristo é que a primeira casa construída na areia, veio uma inundação e levou a casa, e destruiu a casa. A segunda casa também veio a inundação. Eu aprendo, irmãos, com essa parábola aqui, que o que acontece na casa do meu vizinho pode acontecer na minha casa. Então, escute com atenção. Já aconteceu separação na casa do teu vizinho? Então, vigia, crente. Já aconteceu morte, assassinato na casa de algum vizinho teu, de algum conhecido? Então, vigia, crente. Alguém já teve a sua vida ceifada antes da hora, de tanta bobagem que fez dessa vida? Então vigia, crente, em nome de Jesus. Porque a tempestade que bate na casa com alicerce fraco, bate na outra casa. E na hora que bate a tempestade, essa é a hora que eu e você seremos conhecidos. Uns serão conhecidos para a derrota, uns serão conhecidos para a condenação eterna, para o fogo eterno. Ih, pastor, para com isso, a noite estava tão bonita, hoje foi um domingo ensolarado, e o senhor vem com esse papo deprê de inferno. Inferno não é papo deprê, inferno é verdade, é de verdade. O diabo nos espera ansiosamente. Mas em noites como essa, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de aprendermos a parar de sermos ouvintes, porque quem escuta, esquece. O Espírito Santo nos dá a oportunidade de pararmos de sermos somente pessoas de vista, que veem, que imitam, porque quem vê aprende a imitar apenas. O Espírito Santo te trouxe nessa noite, nesse lugar, porque quer te ensinar a cavar, quer te ensinar a trabalhar em nome de Jesus. Imagine aí você agora pegando uma pá, o Espírito Santo pegando, colocando uma enxada na tua mão. Quem pode dar glória a Deus? Espírito Santo colocando uma pá na tua mão. Pastor, não tem pá, pega uma colher. Não tem, pega um pedacinho de madeira. O que não pode é não cavar. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te ensinar a cavar, a te ensinar a parar de cavar para a morte, te ensinar para você parar de cavar para perder os dons, ou negligenciar os dons, ou enterrar, ou abandonar os dons que Ele te deu. Ele te trouxe nessa noite para te ensinar a cavar para a honra e para a glória dEle. E só faz isso quem cava com um objetivo. Tem gente que vem para a igreja com medo de morrer,
com medo da morte. Ah, não, eu vou para a igreja quando eu tiver mais velho, porque afinal, eu estou com medo do capeta, do inferno, e eu vou para a igreja. Não, meu irmão, não venha para a igreja com esse propósito, com esse objetivo, porque quem faz isso acaba virando um religioso e cava uma cova para morrer. Ei, pastor, eu vou para a igreja porque eu tenho um talento, e esse meu talento, essa minha habilidade que Deus me deu, eu vou expandir, eu vou ganhar likes, eu vou arrebentar, eu vou explodir, eu vou. Não, meu irmão, não venha para a igreja para cavar e enterrar o que Deus te confiou. Venha para a igreja com um objetivo: cavar, trabalhar para encontrar a rocha eterna, que é Jesus. Jesus é a rocha eterna. É a única solução para que a sua casa não seja destruída pelos vendavais, que a sua casa não seja destruída pelas inevitáveis enchentes que vão bater à tua porta. Se é uma coisa certa nessa vida, é que um dia um enchente vai bater na tua porta, Ei, pastor, está jogando praga? Não, em Queimados é até perigoso brincar com isso, né? Porque Queimados, meu Deus do céu. Mas entenda uma coisa, o que a parábola está dizendo é que todos serão provados. E quando a prova bater no meu e no teu endereço, todos estarão de olho. Não pense que não estão. Se você já botou uma gravatinha, um blazer, ou uma camisa, ou então uma camisa escrito Jesus, ou com uma cruz, ou então já botou uma fotinha, glória a Deus, no WhatsApp, ou no Instagram, e alguém já viu, acredite, você virou alvo. Está todo mundo te olhando, e eles estão doidos para ver você cair. Doido. Está todo mundo de olho em você. E quando é que eles vão ficar focados em você? No dia da tempestade, no dia da enchente. Vai estar todo mundo lá, não sei perto da sua casa. Na minha casa era assim, quando tinha briga de vizinho, gente, ficava ia todo mundo para a rua. Era melhor que televisão, era preto e branca a televisão. Ia todo mundo para a rua para ver desgraça. Por quê? Porque o povo quer ver desgraça. Estão esperando acontecer na tua vida. E quem sabe nesta noite o Espírito Santo vai interromper um histórico ou uma história de derrota e de enchente na tua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Aprende a cavar. Para de cavar para a morte, para de enterrar teu talento e cava, trabalha, se esforça, coloca sua visão, sua audição, todos os seus sentidos, toda a tua energia, toda a tua força. Em quê? Procure a rocha, procure Jesus. A cada versículo lido, a cada devocional, cada domingo de manhã que você vem para cá estudar a palavra, procure a rocha. Cada música, procure a rocha. Para de procurar defeito na igreja, para de procurar pecador porque está cheio. Para de procurar isso e procura a rocha. Trabalha pela rocha, cave. Pastor, mas eu já cavei muito fundo e não achei o que eu procurava, o que eu estava procurando. Cave mais, se esforce mais, gaste mais suor, gaste mais força, mais energia, mas não pare de procurar a rocha. Não pare de procurar Cristo, porque Ele é o que todo homem deveria procurar. São 19h30. Curve a sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai,